Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Louvamos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. Pastor Pedro, Deus abençoe o Senhor, seu ministério, sua vida. Pastor Isaías, também nosso presidente, e a todos os irmãos que aqui estão nesta manhã. Meus irmãos, abra sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo de número 17. Versículo 23. 1 Samuel 17, versículo 23. Diz assim: Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. E Davi as ouviu. Amém. Podes assentar, meus irmãos. Esta última parte do versículo 23, e Davi as ouviu. Davi ouviu estas palavras que o gigante já havia dito antes e desafiado todo o exército, pedindo um homem para que com ele batalhasse e através desta batalha fosse definida esta guerra. E Davi as ouviu. Irmãos, o tema que foi proposto para ser trabalhado durante essa semana de consagração, Deus está no controle, Deus tem o controle, Ele é o mesmo ontem, hoje, e vai ser sempre, eternamente, ao Senhor. E aí estive orando a Deus e pensando sobre este tema, e aí me surgiu em meu coração para que a gente falasse um pouco hoje com os irmãos sobre algo que o ser humano tem. O ser humano tem o autocontrole. Bom, deveria ter pelo menos o autocontrole. Então, para que o ser humano tenha esse autocontrole, é necessário que o ser humano o tenha, claro, sempre baseado no ensinamento que a palavra do Senhor nos traz. Então, o autocontrole, ele deve ser entendido sempre pela palavra de Deus, né? O autocontrole, para a gente trazer uma definição, é a capacidade de controlar ou ter o domínio sobre seus próprios impulsos, emoções ou paixões. O controle sobre si mesmo. Então, esse autocontrole é essa capacidade de controlar a si, as emoções, as paixões, os impulsos. Pedro, na palavra de Deus, ele é conhecido como um homem impulsivo. Pensava, fazia, né? Agia. Uma vez, quando Jesus, está registrado na palavra, quando Jesus foi preso, Pedro arrancou da espada e cortou a orelha de Malco. Aí Jesus falou: Pedro, para um pouquinho. Não é desse jeito, não. Aí Jesus vai, restitui, cura a Malco e fala para Pedro: Pedro, não é assim que funcionam as coisas. O que nós temos para ser vivido, vai ser vivido. O que Jesus tinha como missão era superior à espada que Pedro trazia. E pela sua impulsividade, ele foi repreendido por Jesus, mesmo pensando que estava ajudando, mas estava impedindo uma missão maior de Jesus, que era o sacrifício, ou a morte na cruz do Calvário. Então, o impulsivo, ele pensa em fazer a coisa certa, mas geralmente faz a coisa de forma desastrosa. Geralmente faz a coisa e a grandeza do desastre, né, através da sua impulsividade, é muito clara com o tempo, pelo menos, das consequências que ele acaba colhendo pela sua ação impulsiva. Então, esse autocontrole é a capacidade de controlar a si mesmo e as paixões. Então, todos deveríamos desenvolver o autocontrole
a fim de que sejamos submetidos ao Senhor que tem todo o controle. Então todos deveríamos desenvolver essa capacidade de controlar a si mesmo, a fim de que o Senhor seja glorificado em nossas vidas e o Senhor que tem todo o controle de toda a situação. Então vemos esta passagem bíblica que acabamos de ler, fala sobre essa guerra de Davi e Golias, essa batalha melhor e Golias, e eles batalham, e Davi escuta estas palavras que Golias há muito tempo já estava trazendo, dizendo, e aí quando ele escuta estas palavras, Davi, acredito eu, que alguma coisa acontece em seu coração. Davi também já estava ungido, mas não rei ainda. E Davi, quando escuta estas palavras, automaticamente o autocontrole em sua vida vem à tona. Para a gente pensar em autocontrole, nós também temos que pensar em 3 outras coisas, que é a autoestima, a autoconfiança e a última, a autoobservação. Quando a gente fala de auto, é algo que está em você, que você faz, você desenvolve isso. Mas se falarmos de autoestima, a autoestima ela é desenvolvida a partir do meio social. E a autoestima geralmente é um reforço, quando positivo, que gera bem-estar e prazer nas pessoas. A criança ela precisa ser reforçada, né, positivamente para que ela desenvolva sua autoestima. Quando reforçado negativamente, a criança tende a diminuir a sua autoestima e aí acaba gerando uma baixa autoestima. A autoestima, a gente deve centrar muito na pessoa e não no comportamento que a pessoa apresenta. Por exemplo, um exemplo básico, que muitos pais cobram os filhos em relação às notas na escola. Os pais querem que os filhos sejam perfeitos, sendo que ele, na verdade, nunca foi e nunca será perfeito. Então os pais querem que os filhos sejam perfeitos e os filhos têm que ser 10 e os filhos têm que ser o melhor da turma. Se o filho não for o melhor da turma, o pai o cobra, sempre, né? E esse reforço positivo, por exemplo, quando o filho traz o seu boletim, o pai vira para ele e diz assim: você me deixou feliz com o seu boletim. É um reforço positivo. E um reforço não tão adequado seria esse: as notas do seu boletim me deixam feliz, me deixou feliz. Então, no primeiro exemplo, você me deixou feliz com o seu boletim, você pode observar que o pai aponta para o filho, ou seja, para a pessoa, diz: você, meu filho, me deixou feliz com o boletim. No segundo exemplo, o apontamento é para o comportamento. Diz assim: as notas do seu boletim me deixaram feliz. Então, nesse segundo exemplo, a gente vê que a autoestima, no segundo exemplo, não é reforçada, e sim o comportamento. E as pessoas aprendem isso desde cedo, que quanto mais elas fizerem, melhores elas serão. Mas, na verdade, o que Deus tinha com Davi, Deus diz que Davi era segundo o seu coração. Então Davi era conhecido por Deus não porque ele era isso, era aquilo, aquilo outro. Também. Mas Davi era conhecido por Deus principalmente pelo seu jeito de ser, seu caráter, sua força em relação a Deus, sua obediência, sua fidelidade. Então Davi recebe sempre da parte de Deus esse elogio que Davi era segundo o coração de Deus. Então quando nós damos destaque à pessoa e não ao comportamento, o comportamento é importante, claro, mas o destaque maior que se dá é à pessoa, e não ao comportamento da pessoa, né? Em relação à autoestima. É claro que o comportamento negativo deve ser corrigido pelo pai ou pela mãe. Um outro exemplo é quando o filho vai, por exemplo, apanhar manga na mangueira, né? O exemplo diz assim: que mangas deliciosas você apanhou na mangueira. Esse tipo de reforço não é muito adequado. Aí vem o outro tipo de reforço: você conseguiu apanhar na mangueira mangas deliciosas. Então nós vemos que no segundo exemplo, aponta novamente para a pessoa, aquilo que ela fez, aquilo que produziu através do que ela fez, o que foi produzido
através da sua ação. Então, essa autoestima, esse bem-estar e satisfação é sempre um reforço positivo, e esse reforço positivo geralmente é, ou posso até afirmar, de origem social. Então, isso acontece na família, isso acontece nas amizades, isso acontece na igreja, isso acontece de diversas formas, né? Então, nós temos que estar sempre reforçando nas pessoas aquilo que elas estão fazendo, e não reforçando aquilo que elas fazem para que elas se sintam bem. Então eu tenho que cuidar de pessoas, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que fortalecer as pessoas, eu tenho que aconselhar as pessoas, eu tenho que estar junto com as pessoas. Gálatas diz que nós devemos estar ajudando as pessoas, né, a levar as suas cargas, ou seja, aliviando um pouco o peso. Mas também diz que cada um deve levar seu próprio fardo. Ou ao contrário, eu não lembro qual é a diferença de fardo e carga, mas eu só sei que no capítulo diz que nós devemos estar ajudando aqueles que não suportam algumas cargas, e de outra forma também devemos estar deixando as pessoas se responsabilizar pelo que é delas. Então essa autoestima diz assim, que um dos reforços muito negativos em relação à autoestima é quando a gente faz comparações. Por exemplo, se o filho tirou uma nota muito boa, a gente olhar para o filho e dizer assim: adorei sua nota, filho. Você parece seu pai, sempre 10. Né? A princípio, dá a impressão que nós estamos, na verdade, incentivando o filho, motivando ele, trabalhando a autoestima dele, dizendo: adorei sua nota, você parece seu pai sempre foi 10. Na verdade, o filho carrega aquele peso de se parecer com o pai sempre. E o dia que ele não for 10, então quer dizer que ele não se parece com o pai. E o dia que ele errar, quer dizer que o pai não erra, então ele não pode errar. Então é um peso desnecessário que trazemos sobre a criança, que acaba de alguma forma fazendo com que a criança tenha baixa autoestima. Então a autoestima está relacionada ao autocontrole. A autoconfiança também está relacionada ao autocontrole. A autoconfiança, nós temos ela de duas formas. A autoconfiança, quando nós fazemos alguma coisa, e esta coisa dá certo e nós voltamos a fazer. Por exemplo, colocar a chave na porta, girar e abrir a porta. Nós somos reforçados a isso. Toda vez que nós sabemos que colocar a chave naquela porta vai abrir a porta, então esse é um reforço positivo. A tarefa que você faz, realiza, isso acaba reforçando você e vai gerando confiança em você. Você, por exemplo, brincar com a bola na cesta, o basquete, você joga, acerta, você vai jogar de novo, acerta e assim por diante. E cada vez que você acerta, isso é um reforço positivo para que você obtenha confiança. Aí tem o outro reforço, o reforço daí que nós temos por segundo, aquele que, na verdade, você faz algo para evitar o pior. Então, por exemplo, você pega um extintor e vai apagar um fogo para evitar que queime as coisas. Então, isso também é um reforço, um comportamento que remove alguma coisa aversiva, ou seja, alguma coisa que não estaria para ser feita, não deveria ser feita daquela forma, não estaria para ser queimado ou destruído, e você, com o teu comportamento, você acaba gerando autoconfiança. A autoestima não gera ansiedade e nem medo. A autoconfiança, sim, gera ansiedade e gera medo. Então, as pessoas que têm e são autoconfiantes não significa que elas não tenham medo. As pessoas que são autoconfiantes, elas têm medo, sempre, né? Então pode ser que nós, quando assumimos o microfone, aos domingos, pregando, dando estudo, aí alguém vê e diz: olha, não tem medo de assumir o microfone. Pelo contrário, a gente tem bastante medo. Mas isso não impede de você ser uma pessoa autoconfiante, porque você sabe que se já fez essa tarefa outras vezes, realizou ela, e você vai voltar a fazer essa tarefa, você vai voltar a realizar ela, porque a sua autoconfiança está também baseada nesse autocontrole que você desenvolve ao longo da vida. E a última é a autoobservação, né, que nós temos, e a responsabilidade. E essa autoobservação é também reforçado em casa, reforçado na sociedade. Quando nós questionamos a criança, quando ela vai em uma festa, por exemplo, a gente diz: quantas pessoas tinham lá? O fulano estava lá? Como foi a festa? Essas conversas que alguns entendem como jogar conversa fora, na verdade acaba gerando na criança uma autoobservação, e as crianças crescem observando melhor o ambiente que a cerca. Isso pode livrar ela de perigos, isso pode
não deixar ela tão inocente ou vulnerável a algumas questões que ela vai enfrentar ao longo da vida. Então, autoestima, autoconfiança e autoobservação estão relacionados ao autocontrole, e autocontrole está, de uma forma direta, subordinado ao controle de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Isso é fato. Nós sabemos que todo comportamento do ser humano, ele tem que estar relacionado diretamente ao controle de Deus, porque sem ele nada podemos, sem ele nada somos, sem ele não chegamos a lugar nenhum. Tanto é que uma vez estavam discutindo doutrinas, carta de Paulo aos Coríntios, Paulo chegou a dizer assim, olha, um planta, outro rega, mas quem está no controle é Deus, porque é ele quem dá o crescimento. Então Deus está no controle de todas as coisas. Nós podemos fazer, nós podemos plantar, nós podemos regar, são ações humanas. Aquilo que é do homem nós fazemos, mas quem vai dar o crescimento não sou eu e nem você. Quem dá o crescimento é Deus, que está no controle de todas as coisas. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, então, entendido isso, claro que de forma bem superficial, né? A autoestima, a autoconfiança e a autoobservação, que está relacionada ao autocontrole. E o autocontrole é a capacidade de controlar a si mesmo. Aqueles que têm uma autoestima elevada são capazes de controlar a si mesmo, aqueles que têm uma autoconfiança são capazes de controlar a si mesmo, e aqueles que têm autoobservação também são capazes de controlar a si mesmo. Claro que em alguns momentos a gente acaba perdendo o controle, como diz o pastor Argel em sua pregação, quando a gente perde o controle, Deus nunca perde esse controle, e Ele vai ajustar as coisas para a gente e vai colocar a gente de novo num autocontrole, né, nosso. Então nós vemos essa passagem de 1 Samuel, quando Davi as ouve, né, Davi as ouve essa provocação de Golias, e Davi faz alguma coisa diante daquela provocação. Nós vemos que dentro dessa questão do autocontrole, também temos algumas armadilhas que as pessoas acabam tendo essas armadilhas e caem nessas armadilhas, perdendo todo o controle ou não tendo mais o controle, principalmente quando elas vaidosamente caem em armadilhas que elas mesmas provocaram para si. Então nós vemos o próprio Jesus, quando é conduzido ao deserto pelo Espírito, o diabo tenta de diversas formas, através das armadilhas, apanhar Jesus, fazer com que Jesus desista da sua principal missão, né, que era morrer na cruz do Calvário por todos nós. Então, no primeiro instante, o diabo mexe com o nome de Jesus, com a identidade de Jesus, e ele diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí, se Jesus não consegue transformar a pedra em pães, isso lida diretamente com a sua autoestima. Porque quando Jesus não consegue transformar a pedra em pães, significa que Jesus não é o que ele está dizendo que é, e ele não vai ser o Filho de Deus. O diabo tenta, através da vaidade, fazer com que Jesus desista daquilo que ele havia tido como missão em sua vida. Então o diabo ataca justamente a autoestima de Jesus, e Jesus, que já veio preparado para isso, ele diz assim, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o autocontrole está relacionado à palavra diretamente. Então, para que nós não caiamos neste erro e perdermos o controle através da vaidade, nós devemos responder com a palavra de Deus, mesmo que a nossa vontade, o nosso desejo seja fazer pedra transformar em pão. Algumas pessoas transformam pão em pedra também, porque elas têm tudo na sua vida de bom e de melhor, e acabam jogando tudo fora, através de uma decisão errada, uma coisa errada que fazem. É o pão que tem e acaba transformando tudo em pedra e traz luta para a sua vida, né? Num segundo momento, o diabo fala para Jesus, olha, se você é mesmo filho de Deus, atira daí de cima, desse alto, dá ordem aos teus anjos, os teus anjos vão te pegar, vão te sustentar, está escrito, você está certo. Aí Jesus fala, olha, tudo certo, mas não tentarás o Senhor teu Deus. Aí nós vemos mais uma vez o diabo atacando a autoconfiança de Jesus. É como se Jesus dissesse assim, eu confio, Jesus de fato confiava plenamente em Deus, mas não podia, através dessa confiança plena que tem, tentar o Senhor teu Deus.
Então o diabo ataca a autoconfiança de Jesus, querendo que Jesus se atirasse e dissesse: anjos, pode vir agora me pegar. Como um ser soberbo, né? E Jesus, na verdade, era muito humilde. Aí diz: não, não posso fazer isso, porque nós não podemos tentar o Senhor nosso Deus. As coisas têm uma ordem, e essa ordem deve ser respeitada. E por último, o diabo pega Jesus, mostra para ele as coisas e diz: observa as coisas, está observando, sim, vou te dar tudo isso aí, se você prostrar diante de mim. Aí no último instante o diabo quer que Jesus prostre a sua própria consciência diante de tudo aquilo. Jesus observa aquelas coisas, aí vemos a autoobservação mais uma vez e a responsabilidade sobre isso. Aí o diabo quer que Jesus se prostre diante dele e diz: não, 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 não. Eu observo todas essas coisas, mas as coisas são passageiras e o que tem a ser observado de fato é o que é eterno para as nossas vidas. Então, somente ao Senhor adorarás e somente a Ele mesmo, e não tem conversa. Então, tudo que Jesus fez, fez baseado na palavra de Deus. Então, vamos observar que Jesus é um exemplo de autoestima, autoconfiança, essa autoobservação que gera, de uma forma direta, o autocontrole, que esse autocontrole está subordinado também ao Deus que tem todo o controle de todas as coisas. Então nós vemos aqui, quando Davi ouve estas palavras de Golias, Davi escuta isso. E quando ele escuta isso, ele não pode ser intimidado por desafios. Davi era um menino, e hoje eu ainda acabei de ler algo sobre Davi, que alguns dizem que a roupa de Saul, a armadura de Saul era muito grande para ele, mas a Bíblia não diz isso, porque Davi, alguns entendem que era pequenininho, né? Mas a Bíblia não diz isso. Só diz que ele não está acostumado muito com aquele tipo de armadura, com aquele tipo de veste, com aquele tipo de roupa para a batalha. Mas quando Davi escuta o desafio, Davi não se intimida com aquilo que ele escuta. Por quê? Porque Davi tinha sua autoconfiança, sua autoestima, sua autoobservação, que tinha também um autocontrole baseado nisso. Quando Davi não escuta, mas ele não se intimida com os desafios, aí eu vejo algumas pessoas que estão paralisadas diante de situações, porque estão sempre com muito medo das situações, porque sempre se veem incapazes, não são confiantes o suficiente, estão sempre frustradas, desanimadas, estão cabisbaixas, depressivas, estão ansiosas, medrosas, lhe faltam coragem. E algumas vezes algumas pessoas escutam alguma coisa e faz de conta que não é com elas, que não escutaram nada. Aí você vê de novo a criação dos filhos demandando, pedindo, falando alguma coisa para os pais fazem de conta que não é com eles, eles não escutam aquilo. Os filhos estão pedindo tempo, os filhos estão pedindo carinho, estão pedindo atenção, e os pais não escutam aquilo. Por quê? Porque eles não têm essa ousadia, eles estão sendo intimidados pelos desafios que a vida está trazendo, porque não se reinventam. A resiliência é uma outra palavra, que significa basicamente isso, é você, em meio às lutas, você renascer, você se reinventar, você fazer algo novo diante daqueles desafios. Alguns dizem assim: mas eu não tive, como é que eu vou dar? Você pode adquirir para que você possa dar também. Se você não tem, alguém tem para te dar. Tem uma parábola, se não me falha a memória, na Bíblia, que fala sobre o homem que chegou um visitante em sua casa, já era tarde da noite, ele não tinha pão para dar para o visitante. Ele vai até o seu vizinho e pede pão, e o vizinho diz: os meus filhos estão dormindo, não posso te dar pão. Mas ele insiste, aí Jesus fala que se você bater, talvez não te dê porque ama você, mas vai te dar pela sua insistência. Então isso nos fala também de uma vida que insiste em fazer o melhor para a sua família, para a sua casa. Então não podemos nos intimidar pelos desafios que a vida nos traz. Nós devemos desenvolver esse autocontrole em nós e saber que Deus está no controle de todas as situações. E não nos intimidar porque às vezes estamos tristes, às vezes não confiantes, às vezes não temos muita observação em torno de algo, mas nós devemos estar confiando
acreditando de que os desafios existem para serem superados em nossa vida e não para nos intimidar e fazer com que desistamos dos desafios. Se você ouviu o que está acontecendo em sua vida, você observou o que passa em sua casa, não faça de conta que você não escuta. Se responsabilize por aquilo que você está vivendo, vá à luta e conquiste aquilo que Deus tem para a sua vida. Não desista, não faça de conta que não é com você, porque é com você sim que as coisas acontecem. Às vezes as pessoas fogem de um problema, evitam o problema, como se isso fosse resolver alguma coisa. Problemas que nascem são problemas que nascem para serem enfrentados e não evitados ou fugir dos problemas, fazer de conta que você não escutou nada. Quando Davi escuta isso, ele não se intimida pelos desafios e diz: como é que é esse negócio? Eu quero saber direito como é que funciona isso aí. E o Davi estava passando por ali, trazendo notícia, os pães para os seus irmãos, para levar notícia para o seu pai. Então, quando Davi chega, o povo já está indo para a batalha, para dar mais os gritos ali na frente da batalha. O povo já está indo para gritar, e Davi, quando chega naquela hora, deixa os pães com o guarda ali, dos mantimentos, dos pães, e corre também para falar com os teus irmãos, e meio aquela correria, diz: ei, como é que vocês estão? E aí ele escuta aquilo. Quando ele escuta aquilo, ele diz: não é possível que eu escutei isso aí. Aí ele chega em alguém e diz: é isso mesmo que eu escutei? Ele falou: é isso mesmo que você escutou. Aí ele diz: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi, só quando ele diz isso, quando ele fala isso, Davi já se posiciona. Por quê? Porque Davi sabia do que ele era capaz, Davi sabia do que ele tinha, e Davi sabia do que ele já havia observado ao longo de todo o tempo, as suas vivências. Uma outra coisa que não pode ser desprezada são as vivências. A existência, aquilo que nós vivemos, as nossas experiências não devem ser nunca desprezadas. Quando desprezamos as nossas vivências, quando desprezamos aquilo que aprendemos, aquilo que temos como cultura, como verdade, nós não podemos desprezar isso. Tanto é que Davi faz uso das suas próprias vivências para dizer ao Saul de que ele era capaz de enfrentar o gigante. Quando Saul olha para ele e diz: você é muito jovem, menino, você não tem como enfrentar este homem desse tamanho. Olha o tamanho do cara. Olha o tamanho da pessoa, melhor. Olha o tamanho dessa pessoa. Aí Davi diz: não, mas o senhor não sabe de alguma coisa da minha vida. Eu vou lhe contar alguma coisa da minha vida. Aí ele diz assim: olha, eu tive uma vivência, eu tive 2 vivências, e eu fui enfrentar as batalhas minhas. Quais são suas batalhas? Urso, leão, já estava com a boca presa, na presa melhor. Eu enfrentei as garras daqueles animais. Eu enfrentei aqueles animais. Aqueles animais estavam tomando o que era para eu cuidar. E eu enfrentei. O ser humano, ele é feito de vivências. As vivências fazem parte, a gente não pode desprezar. Até mesmo aquilo que nós erramos faz parte da nossa vivência. Através das vivências que Deus nos deu, Deus pode nos usar para fazer coisas maiores do que já foram feitas. Daniel, na cova dos leões, que vivência maravilhosa. Quem olha assim diz: nossa, você está na cova dos leões? Eu acredito que você nunca esteve na cova dos leões. Se a gente vê um leão, né, na frente, a gente sai correndo, ou fica pálido, cai no chão, desmaia, sei lá. Aí a gente fala assim: você está na cova dos leões, Deus vai... Ok, pela fé a gente crê nessas coisas. Mas eu tinha um amigo meu, que ele é deficiente físico, eu tenho ainda, não morreu, né? Eu tenho um amigo meu que é deficiente físico, e ele anda se rastejando, ele se formou em psicologia, estudava comigo na turma que eu estudava, e ele tinha em casa uma gatinha, essa gatinha deu cria, e aí ele pegou um gatinho da gatinha, e como ele se arrastava, ele só movia um braço, e o resto ele só se arrastava, e ele pegou aquela gatinha na mão para dar uma olhadinha, o gatinho miou, né? Eu acredito que o gatinho gritou por socorro, e aí a gata, quando tem gatinho novo, ela fica nervosa, né? E aí ela veio para cima dele, com aquele barulhão todo, né? E ele não tinha como correr, aí ele ali no chão, aí ele pensou: joguei o gato, né? Aí ela não vai vir para mim. Quando ele jogou o gato caiu no chão e gritou mais. Aí ele apanhou mesmo da gata, né? Porque o gato gritou bastante. Aí ele levou uma surra daquela gata naquele dia. Ele contou para mim, tudo arranhado da gata, e a gata bateu nele mesmo. Aí eu pensei assim: você ficou com medo? Morri de medo.
Falei, ela não vai parar de bater em mim, né? E ele morreu de medo. Imagine, se ele com medo de um gatinho ou uma gatinha, imagina na cova dos leões, né? Qual é o nosso medo de andar na cova dos leões? Então a gente, quando está numa situação como essa, a tendência é ficar paralisado. Mas nós temos que ter essa autoconfiança, baseada nesse autocontrole, que é essa capacidade de controlar a si mesmo, para que nós possamos honrar o Senhor nosso Deus. Jesus controlou a si mesmo e não fez pão em pedra. Jesus controlou a si mesmo e não tentou o Senhor. Jesus controlou a si mesmo e continuou adorando o Senhor. E o diabo o deixou. Vai chegar uma hora que o diabo vai deixar. Não é para sempre essa luta, essa perseguição, não. Só fique confiando no Senhor, nesse autocontrole, sabendo quem é você mesmo, sabendo o que você é capaz, sabendo da tua confiança, da sua autoestima, observando as situações que te cercam. Cedo ou tarde o diabo vai te deixar e os anjos vão te servir. Glória a Deus por isso. Então vemos então que Davi e suas vivências, ele não as desprezou. Ele valorizou as suas vivências. Quem sabe, lá atrás, né, Davi, quando viu o leão e o urso atacando o rebanho, ele pensou, poxa, mas será que Deus não está comigo? Como é que permitiu esse leão vir aí? Como é que Deus permitiu que esse urso viesse para atacar o rebanho? Deus permitiu, sim, para que você pudesse viver um pouco a experiência de estar defendendo aquilo que lhe foi confiado em suas mãos. Isso que é importante em nossa vida. Nós temos esse autocontrole para controlar a nós mesmos, as nossas paixões, nossos impulsos e emoções, para nós sempre decidirmos pelo melhor e as nossas vivências se tornarem algo bem positivo para a glória de Deus. Uma terceira coisa, quando Saul fala com Davi, e Saul coloca as vestes sobre Davi, ali nós vemos Davi sendo provado a sua individualidade, a individualidade de Davi, a sua personalidade, o seu jeito de ser, as suas vivências já havia sido declarado, e agora ele está ali sendo provado através daquelas vestes e colocando algo sobre ele que não era dele, trazendo algo sobre ele que não pertencia a ele, trazendo algo sobre ele que não fazia parte dele. E agora ele está sendo provado naquilo para batalhar uma batalha que ia definir toda a guerra. Aí Davi vê aquilo sobre ele e diz, eu não consigo andar com aquilo que não é meu. Eu tenho que andar com aquilo que é meu. Aí tira aquilo e pega aquelas coisas que ele está acostumado a lidar todos os dias. Ele pega aquilo que ele está acostumado e habituado a lidar todos os momentos. É a mesma coisa que eu for pregar aqui hoje, e eu queria falar de escatologia. Gente, o que vai dar de heresia, entendeu? Eu não vou conseguir falar sobre escatologia. Eu sei o meu lugar. Eu não consigo falar sobre escatologia. Eu posso falar alguma coisa, mas o básico, superficial. Aí tem que ser uma outra pessoa para falar desse assunto. Por quê? Porque essas vestes não são minhas, pelo menos nesse momento, não. Depois, quando Davi chega a rei, aí ele tem as suas vestes mudadas também. Mas tudo tem o seu tempo adequado para determinadas coisas. O que nós devemos estar valorizando é a nossa individualidade. A nossa individualidade fala dos nossos valores. A nossa individualidade fala de nossa moral, de nossa ética. A nossa individualidade fala daquilo que você tem como regra de vida, como regra de fé. A individualidade está relacionada à autoimagem. A imagem que tenho construída a partir daquilo que eu vivo. Aí a autoimagem, a gente pode pensar também que essa questão da autoimagem, as pessoas quando pensam em autoimagem, e aí nós temos algo que nós conhecemos como hipocrisia, mas eu conheço também como má fé. O que é isso? É você defender algo, porque a má fé é mentir para si mesmo, e mentira não é mentir de mentira normal, né? Porque mentir para si mesmo é diferente, é você acreditar em uma verdade para defender uma imagem, que na verdade não é nada a verdade, é mentira. Diretamente falando, é aquela mentira que tem uma verdade, que ele já sabe qual é a verdade, mas ele escolhe mentir. E a má-fé, você escolhe mentir porque você não dá conta daquilo. Então você não quer parecer fraco, aí você está mostrando para todo mundo que você é forte.
Você não quer parecer que você pode, aí você sempre está dizendo que você não pode. Aí você sempre é a vítima da situação, você sempre está naquela posição de vítima. Ah, eu sou um coitado, eu não tenho, e assim por diante. Quando você vai conversar com alguém que é vítima, você diz, eu estou com uma dor no estômago. Ele diz, eu estou com uma dor no coração. Você diz, olha, eu também tive no coração, mas eu na minha cabeça. Então parece que um quer ser mais que o outro, até mesmo nas doenças. Porque as pessoas querem que perceba você como alguém que depende de um carinho, alguém que depende, que passe a mão na sua cabeça, que você precisa daquela atenção, daquela... Você já cresceu. Você precisa melhorar essa questão na sua vida. A autoimagem sua não depende dessas fragilidades que você carrega. A autoimagem depende, sim, da honra e a glória que você faz a Deus pela sua palavra. E esse autocontrole que você tem sobre você é baseado numa verdade que você vive. E essa verdade que você vive é uma verdade congruente. O que é congruência? Congruência é eu falar o que eu estou sentindo. É as minhas emoções expressas em palavras. Não fazer de conta que eu sou alguma coisa, sendo que eu não sou, só para que o outro me perceba como eu sou. Quando a gente começa a conversar com algumas pessoas, e aí eu não estou falando de representação de papéis, porque isso são coisas diferentes. Por exemplo, eu estou aqui no púlpito e eu estou sofrendo. Aí eu vou dizer assim, irmãos, eu estou sofrendo, tal. Não, eu estou representando um papel aqui, não estou sendo hipócrita. Quando eu represento o papel, eu digo, irmãos, o sofrimento existe, mas existe um Deus que é poderoso e está acima de qualquer sofrimento. É a representação do meu papel que eu, como um instrumento de Deus, eu tenho que gerar fé no coração das pessoas. Mas aí quando eu tenho um amigo próximo, eu digo para ele assim, rapaz, não está bom não a coisa comigo. Estou em dificuldade, estou isso, estou aquilo. Por quê? Porque a minha autoimagem, eu não preciso ficar defendendo ela, eu tenho que simplesmente viver a minha vida do jeito que eu sou. Agora isso não quer dizer que eu deva viver pecando porque eu tenho vontade de pecar, porque eu sou um pecador. Não. Porque a liberdade, como eu disse uma vez, a liberdade não é fazer o que eu quero, a liberdade é fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? Precisa ser feito baseado na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz tem que ser feito. Se a palavra de Deus diz que nós não podemos e acabou, não tem meio termo. Então a gente precisa começar a viver esta palavra como Jesus viveu. Se fosse eu que tivesse 40 dias e 40 noites jejuando, e eu tivesse o poder de transformar a pedra em pães, eu já tinha transformado antes mesmo do diabo falar. Mas quando Jesus, e é Jesus que está ali, e por isso ele é soberano sobre as nossas vidas, ele diz, não é só de pão que vive o homem. Ele está dizendo assim, não vivo de momentos, assim, essas situações momentâneas e passageiras. Pelo contrário, tem que viver daquilo que também é eterno. O passageiro nós vivemos, nós comemos, bebemos, dormimos, isso são coisas passageiras. Mas o eterno deve permanecer. Então, qual que é o eterno? A palavra de Deus em nossos corações. Então nós vemos e observamos o autocontrole de Davi. O autocontrole de Davi. Não despreze a sua individualidade. Valorize quem você é. Não fique preso ao que o outro é. Né? Ontem vimos aqui pastor Argeu, pastor Aurélio, vimos pastor Haroldo, pastor Elias, né? E aí eu estava ali pensando, eu falei, com quem será que eu vou? Quem que eu vou imitar para eu pregar, né? Quem que eu vou? Aí fiquei pensando, né? Pastor Haroldo, ele fala uma linguagem poética, né? E eu falo, nossa, de onde sai tanta coisa assim, né? O pastor Elias, né? Eu poucas vezes vi ele pregando, tive a oportunidade de ver ele pregando aqui. Eu falei, nossa, o pastor Elias, ele é eloquente, né? Aí pensei no pastor Aurélio, chorei igual uma criança, né? Não consegui nem pensar. O Argeu, a gente vê que ele faz uma pesquisa detalhada disso, daquilo outro, né? E aí eu falei, nossa, e agora, com quem que eu vou parecer? Aí eu falei com Deus, não posso, eu tenho que parecer comigo mesmo, né, Senhor? Porque o que deve ser respeitado é a individualidade de cada um. Não confunda individualidade com individualismo. Individualismo fala de outra coisa. É aquilo que você acha que é só seu, só você pode. Individualidade fala diretamente daquilo que você é. Então aquilo que você é deve ser valorizado. O que Davi fez foi isso. Ele diz, eu não consigo com aquilo que é do rei. Eu tenho que ir com aquilo que é meu. Porque o que é meu, Deus será honrado. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Muito bem. Aí, a última coisa que Davi faz, e nós vemos a autoestima dele já falando, autoconfiança, essa autoobservação, gerado esse autocontrole, e uma coisa que Davi nunca fez dentro desse texto, foi deixar de ser submetido ao Senhor.
Ele sempre disse, não, é o Senhor que vai, é o Senhor que vai vencer, você vai ver, o Senhor vai me dar você nas minhas mãos, é o Senhor, sempre o Senhor. Quando Davi faz tudo isso, aí na última parte, Davi foi e lutou. Porque não adianta nada você ter autoestima, tipo assim, nossa, tá tudo bem, tenho um prazer maior nessa vida, que coisa maravilhosa, estou bem casado, tô crente, tô isso, tô aquilo, nossa, tá tudo maravilha, me sinto muito bem. Não adianta nada você ser autoconfiante, não, as coisas vão dar certo, né? Eu vai para frente, já acertei uma vez, vamos de novo, vamos acertar e assim por diante. Não adianta nada você ficar observando, né? Não adianta nada você ter o controle das suas emoções, esse controle de que você está tudo certo sobre si mesmo, eu falo no tempo certo, eu penso no tempo certo, eu faço as coisas tudo certo, tudo do jeito certo. Nada disso adianta. Se quando surgir a luta, você não lutar. Quando surgir a luta, você precisa lutar. E é uma coisa que Davi fez. Surgiu a luta. Tinha tudo isso aqui e mais coisas ainda. E ele foi lutar. Enfrentou o gigante e venceu para a glória de Deus. Meus irmãos, então nós vemos que não é a aparência que faz com que Deus escolha, e sim o coração. Não é a aparência que faz com que Deus escolha, e sim o coração. Então que você possa estar desenvolvendo seu autocontrole, para que você possa criar seus filhos, gerando neles autoestima, gerando neles autoconfiança, gerando neles autoobservação, responsabilidade. Que você possa, se você estiver passando por essas dificuldades, levantar sua cabeça, controlar a si mesmo, não agir pelo impulso, pelas emoções, não deixe as emoções dominar o teu coração. Nunca deixe que as críticas o controle. Às vezes as críticas controlam muita gente, né? Tinha um irmão de Davi, deixa eu ver o nome desse camarada, Eliabe. Irmão de Davi, chamado Eliabe, o irmão mais velho, criticando Davi. O que está fazendo aqui, rapaz? Olha só a crítica. Poxa, Davi estava ali amando do pai. O que está fazendo aqui? Aí ele começa a injuriar, insultar. Diz, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Olha que insulto. O que está pensando na tua cabeça? Você veio aqui só para zombar da gente? Você veio aqui para rir da gente? Você viu a gente correr agora do gigante? Corremos mesmo? Rapaz, volta para lá. Se Davi tivesse voltado, Davi teria dito para o pai, pai, eu fui lá, a coisa não está boa não. A notícia que eu tenho para dizer para o senhor é que o senhor tem 3 filhos, todos eles são covardes. O senhor tem 3 filhos e todos eles não têm coragem de enfrentar os gigantes. São 3 filhos que não batalham, não confiam no que Deus disse lá atrás, Deuteronômio, não confiam no que Deus havia dito. O senhor tem filhos que não confiam em Deus, não tem fé, pai. Mas Davi pega e se desvia dele, porque Davi não perdeu o controle diante das críticas. E vai e conversa com o outro e diz, como é que é o negócio? É assim, assim, então tá bom. Deixa comigo. Avisa o rei lá. E Davi chega. Diante das críticas do próprio rei, ele não desiste, pelo contrário, ele enfrenta. Nesta vida nós temos muitas críticas. O pastor Haroldo contou para a gente uma crítica que ele passou. Eu já passei várias críticas também. Quando assumi a igreja, uma das críticas era essa, vai morrer, lá naquele lugar, porque é muito novo. Aí aqui nós estamos, não morri, passei por dificuldades e vou passar por outras, mas o que eu não vou deixar de fazer é de lutar. Então, em meio a todas as dificuldades, irmãos, nunca deixe de lutar. Nunca deixe de lutar e nunca perca o controle diante das críticas que fazem. Ah, o teu casamento não vai dar certo. Tua vida não vai dar certo. Você parece que você mesmo às vezes critica você. Já viu que coisa absurda? As pessoas olham para elas mesmas e dizem assim, por que eu nasci? As pessoas olham para elas mesmas e dizem assim, eu tinha que morrer. As pessoas olham para elas mesmas e elas mesmas se autodestroem. E é um dos grandes problemas do suicídio hoje, as pessoas querem morrer a existência, querem matar a própria existência. Dizendo assim, eu não tenho valor, eu não consigo, não vai, não tem jeito. Mas nós temos que superar a nós mesmos para que Deus seja glorificado em nossas vidas. Eu creio que você nasceu para vencer. Eu creio que você nasceu para dar certo.
Eu creio que você nasceu para o ministério, e esse ministério é um ministério na presença de Deus, e isso vai gerar muitas vidas através da sua vida. Então não desista de lutar. Enfrente o gigante. Às vezes a gente está meio cabisbaixo, com a estima um pouco baixa, mas nunca perca essa autoestima, você tem valor. Às vezes nós estamos com a confiança um pouco abalada, mas nunca perca a confiança. O Deus que você serve é o Deus que batalha as tuas batalhas, e é o Deus que concede vitória a você. Nunca deixe de observar de onde Deus te tirou e onde você está. Valorize aquilo que você tem na sua vida. As vivências que você teve até agora e as que você ainda terá, vai servir muito para você ajudar muita gente aí na frente ainda. Então que você possa ter esse autocontrole, controle de si mesmo, e que o Senhor, através da sua palavra e da sua vida, o Senhor possa ser glorificado, e esse Senhor que tem todo o controle sobre nós. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.